Meus amados irmãos, feliz sábado, a graça e a paz do eterno de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida da sua família. Bom, hoje vamos trazer o amor ao próximo, o amor que o mundo prega e o amor que nosso Deus em Cristo nos ensina através de sua palavra. Vamos ver o que esse maravilhoso tema tem a nos ensinar. Primeiro, amor apenas aos que concordam com você. Infelizmente, no nosso mundo, vemos um amor que não é, desculpa, que não é de Deus. Eu só amo aquele que concorda comigo, eu só amo com aquele que defende aquilo que eu defendo, em umas opiniões. Isso não é bíblico, isso não é amor. Então devemos tomar muito cuidado por não estar seguindo isso aqui. O segundo amor que eu vejo muito acontecer, principalmente em algumas placas aí, amor apenas para aqueles que estão na mesma igreja, na mesma fé. Enquanto você está na igreja, você é irmão, meu não sei o quê, eu aquilo, aquele negócio todo. Aí quando você deixa de estar na igreja, você sai, talvez por ter se desviado, você sai por não concordar com as coisas erradas de dentro, você sai por alguma falsa doutrina que você viu, aquela igreja encerra a ideia de irmão com você. Você é o herege, você é isso, né? Eu vou falar o que eu passei, de filho do diabo para baixo. Foi o que eu passei. E eles vão se ver com Deus. Eu não estou nem aí. Olha a minha cara de preocupado. Eu estou pregando a verdade na verdade, Bíblia na Bíblia. Então, eu já passei por isso. Entendeu? Só porque eu não concordo com o que a igreja acha que é verdade, o que a igreja acha que é certo, você é simplesmente excluído. E nesse ponto aqui, não posso dizer que todas as igrejas são assim, que eu vou ser injusto, mas a grande maioria, pessoas de algumas denominações que já vieram conversar comigo, passaram por algo próximo ou pior. Tá? E isso aqui também não é um amor de Deus. Isso aqui não existe. Isso aqui não é Deus também. Nosso terceiro ponto, que está tendo última semana aí uma repercussão, amor apenas para os que estão no mesmo viés ideológico que você. Eu, antes de gravar esse vídeo, eu chorei. Eu tive que chorar, porque eu não aguentei essas situações. Eu não aguento. Não é porque eu não sou homem a ponto de suportar isso. É porque isso não é de Deus. As pessoas estão colocando barreiras no amor, fazendo acepção de pessoas e desejando a morte de outros. Isso, para mim, é algo demoníaco de alto grau. Não vou falar de lado B, lado C, lado A, não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que estão comemorando, desejando a morte daqueles que têm um perfil ideológico de outra, que vê o perfil ideológico de outra maneira. Isso é uma coisa muito triste, sabe? Muito triste, eu não consigo nem descrever. Item 4. Isso aqui é o amor do mundo. Amor apenas para as pessoas da mesma nação que você. Quantas pessoas têm preconceito com estrangeiros? Não são todas, não levem a mal para esse ponto. Existem as exceções. Quantas pessoas, ou pior, quantas vezes um estrangeiro ele consegue ferir a nação onde ele está? Ele nem pertence, ele foi aceito ali e ele está causando problema naquela nação. Por causa de um mau elemento ou daquela pessoa mal intencionada, todos vão pagar por isso. Acontece? Acontece. Isso também é muito triste. Nosso quinto, amor apenas para os da sua família e os amigos. Eu não estou dizendo que não temos que amar nossa família e nossos amigos. Mas tem pessoa que liga o botão de não me interessa para o resto do mundo e só se preocupa com a família ou amigos. Eu me preocupo com a minha família, me preocupo com os meus amigos. Apesar que meus amigos é contar no dedo. Eu me preocupo. Mas não quer dizer que eu não vou amar as outras pessoas. As pessoas podem discordar de mim? Podem. Tudo bem. A minha família pode não concordar comigo em alguns pontos que eu penso? Podem. Eu posso ter um perfil ideológico diferente das pessoas? Posso. Eu posso estar em outra denominação religiosa e amando os irmãos de onde eu estava? Também. Não é errado. Mas as pessoas estão fazendo uma coisa terrível que não se aprende na Bíblia o que é. E agora, o sexto, que para mim também é terrível. Amor apenas para os que estão na mesma condição social.
Muitas pessoas só amam aquele que está na mesma condição social delas, status social. Isso aqui é terrível. Quantas vezes nós vemos vários artistas, cantores, atores, atrizes, né, que são aclamados pelo seu público. Eu estou chegando assim a uma aclamação um pouco mais fora do normal. Aquele pessoal que gosta mesmo, que ouviu uma música e naquele momento a pessoa conseguiu sair de uma situação ruim e vai lá conversar com o ator, com o cantor, com a atriz e essa pessoa simplesmente despreza, se achando melhor que os outros porque está numa condição social mais elevada. Isso é triste. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos nos curvar como se as pessoas fossem deuses, não é isso. Mas existem pessoas que nos ajudaram com uma palavra, com talvez uma música. Às vezes um vídeo, uma fala de uma pessoa num vídeo nos ajudaram. Eu sou professor. Eu tenho alunos que chegam para mim, ex-alunos, professor, o senhor para mim é como se fosse um pai. Eu vejo o senhor como um pai. Eu me sinto feliz. Alunos que eu falo adolescente, que muitas vezes o pai morreu. Eu tive um aluno que eu não vou dizer nomes, não vou citar nomes. Ele falou assim, professor, perdi meu pai. Eu tinha, não me lembro a idade, 12, 13 anos. E o senhor foi o pai, como meu pai para mim. Isso para mim, irmãos, é uma coisa maravilhosa. A condição social do meu aluno é melhor do que a minha. Muito melhor. Mas a gente vê essa diferença. Ele não tem esse problema. Ele é uma pessoa humilde. Até hoje converso com ele na rede social. Ele é muito humilde. Ele vai ser um homem incrível quando crescer. E ele fala que eu ajudei nisso. Eu me sinto honrado. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu vejo nele isso aqui. Mas quantas pessoas não são, irmãos? 7. O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos abrir a Bíblia e ver o que ela fala? Bom, primeiro eu peço desculpa para o fundo estar azul. É porque, irmãos, eu fiquei mais de uma hora tentando ajeitar esse fundo. E o PowerPoint não estava muito afim de me ajudar. Eu falei, bom, então, paciência. Então, desculpa esse fundo diferente dos outros slides. Vamos ver o que Deus fala do amor próximo? Levítico 19:11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo. Infelizmente, as pessoas ainda não aprenderam isso. Eu estou falando aqui para cristão. Cristão. Ou aquele que se diz cristão. Levítico 19:13. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga da diarista não ficará contigo até pela manhã. Se a pessoa fez uma diária, você tem que pagar no mesmo dia. Quando a diarista vem aqui em casa fazer a diária, ela terminou, já pago ela. Eu não deixo para outro dia, porque a diarista tem conta para pagar. Às vezes a pessoa está precisando daquele dinheiro para pagar alguma coisa, um remédio. Então nós temos que entender isso. Levítico 19:14. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Respeito com aqueles que têm essas dificuldades. Temos que respeitar. Não é tirar brincadeira de mau gosto. Entendeu? Não podemos fazer isso, enganar essas pessoas. Levítico 19:16. Não andarás como intrigante entre o teu povo, nem te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Que tem gente que fica perturbando a nossa vida, não está no gibi. Aí a pessoa perturba a nossa vida. Tem muita pessoa que faz isso. Perturba a nossa vida e quando a gente reage, vai se fazer de vítima para nos prejudicar. Cuidado com isso, irmão. Não seja enganado. Levítico 19:17. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e por causa dele não sofrerás pecado. Se teu próximo, que você tem intimidade, você conhece, está fazendo coisa errada, repreende-o, mas você não deve odiar. Levítico 19:18. Não te vingarás, nem guardarás a ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Não se vingue, irmão. Não devolva na mesma moeda. Se tiver que procurar as ações legais, procure o boletim de ocorrência, justiça, mas não se vingue, tá bom? Levítico 19:29. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua nem seja de maldade. Quantos pais fazem isso com os filhos? Mães, que infelizmente colocam uma criança, uma adolescente numa condição dessa, que nós sabemos que existe.
É uma coisa terrível. Pessoas da família que deveriam cuidar, proteger, não estão fazendo papel por causa de dinheiro. Ou coisa pior, né? Ou coisa pior. Levítico 19:32. Diante dos cabelos brancos te levantarás, e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. O que é isso? Respeitar os mais velhos. As pessoas hoje não estão respeitando os mais velhos. Por quê? Porque não tem limite. Eu nunca destratei alguém mais velho que eu. Nunca na minha vida. Tanto que eu me lembro. Nossa memória também não é boa. Mas até onde eu me lembro, nunca destratei. Sempre honrei, sempre respeitei. Menino mais novo já me xingou. Já mostrou dedo pra mim. E eu sou mais velho. Eu tenho aqui umas barba branca. Cara, não sou idoso, beleza. Mas não tem respeito, não tem limite. Eu não sei o que acontece com esses pais de hoje, irmãos. Eu não sei o que acontece. Ou são pais frouxos, que infelizmente muitos têm, ou são pais que não sabem educar filho. Porque eu conheço muitos alunos meus que são pai e mãe raiz. Aqueles eu falei ser diferenciado. Eu vejo educação, mas a maioria eu não vejo. Ou se faz, o menino não leva para a rua. Não usa, guarda no bolso. Isso é bem preocupante. Levítico 19, 33 e 34. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não oprimireis. Quantas pessoas oprimem o estrangeiro? Quantas? Eu tenho uma colega que ela saiu de um estado e foi para outro, não vou citar o estado que ela estava, nem para onde ela foi. Ela falou que no início foi muito oprimida. Aí eu pergunto, o que que um ser humano desse ganha fazendo isso? Ou a pessoa tem muito nada para fazer, que para mim quem faz isso é desocupado, porque se o cara tem louça em casa, ele não tem tempo, quem faz isso doméstico sabe o que eu estou falando. Você prepara um almoço, enche de louça. Você prepara uma janta, enche de louça. Só se você comer fora. Porque para mim é muito falta do que fazer isso com as pessoas. Falta de respeito, falta de amor, e muitas dessas pessoas se dizem cristãs. Esse vídeo é para cristão. 34. Como natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-los-ás como a ti mesmo, pois estrangeiros foste na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Então tenho que respeitar o estrangeiro. Pode ser tanto de um país quanto de uma outra cidade. Tenho que respeitá-lo. Entendeu? Ah, mas se ele me desrespeitar, aí já é outra história, uma outra situação, outros 500. Romanos 12, 9 a 12. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Isso aqui é uma coisa muito bonita. 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, proferindo honra uns com os outros. 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Será que nós cristãos estamos sendo assim? Quantas pessoas te procuram só para pedir ajuda? A pessoa não manda como é que tu tá, bom dia, precisa de alguma coisa, mas toda vez só te manda mensagem pedindo alguma coisa. Aí é complicado esse amor, né? É muito complicado. Eu não vejo isso como amor. Eu sinto muito. Que uma pessoa que me ama não me manda mensagem só quando ela quer alguma coisa. Eu vejo assim. Romanos 12, 13 a 16. Comunicai com os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade. Tá passando uma necessidade? Avisa, irmão. Uma vez um irmão da igreja chegou assim para mim, Leone, eu estou desempregado. Falei, cara, quer ajuda para alguma coisa? Não, cara, eu não quero te acomodar. Falei, o que é para fazer? Eu posso pelo menos te ajudar a pagar uma conta? Eu não dei o de valor total porque eu não tinha. Mas eu dei pelo menos um valor simbólico para ele lá, segundo a minha prosperidade, e consegui juntar a igreja para ajudar o irmão. E quando ele ficou desempregado, a igreja ajudou aquele homem. Aquele homem foi tão justo com a gente, no sentido, gente, comecei a trabalhar, obrigado, não precisa mais. Aquilo foi justiça. Foi justiça. Entendeu? E isso que é legal. E isso é ser irmão. Ajudar o próximo. Mas eu não vejo, pode existir, mas eu não vejo igrejas fazendo isso. Deve haver, deve, com certeza tem. Mas eu não vejo. E também não é para ficar fazendo um vídeo mostrando isso aí, não. Estou dando um exemplo que eu fiz, mas onde eu congrego acontece isso, várias pessoas ajudando, não preciso ficar postando aqui as conversas. Mas a gente vê mais, infelizmente, as pessoas veem mais os escândalos do que as ajudas, né? Também ajudando não é para ficar se exibindo, mas no sentido assim.
que mais igrejas deveriam fazer isso. Mais igrejas, né? Placas denominacionais deveriam fazer isso. 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Isso aqui é difícil. É difícil. 15. Alegrai-vos com os que choram e chorais com os que se alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Você ter a empatia pelo sentimento deles, né? 16. Sede unânimes entre vós. Não ambicione coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios entre vós mesmos. Isso aqui é coisa que o cristão que ama o próximo deveria fazer. Romanos 12, 17 a 19. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Quantos cristãos se vingam? Quantas pessoas se vingam das outras? Né? 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Eu, da minha parte, eu tenho paz com todo mundo. Eu não falo dos outros, falo da minha. Minha vida é casa, trabalho, trabalho, casa, guardo o sábado, gravo vídeo para os irmãos, estudo a Bíblia e tal. Essa é a minha vida. Eu não tenho raiva de ninguém, sou muito tranquilo. Se alguém tem raiva de mim, se eu fiz alguma coisa sem perceber, eu peço perdão aqui. Eu peço perdão, não foi intenção, mas eu não tenho raiva de ninguém. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Paulo pregando a Torá. Né? Romanos 12, 20 e 21. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Isso aqui são palavras bonitas que temos que colocar mais em prática. Gálatas 5, 19 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Por que eu coloquei Gálatas 5, 19 e 21? Porque as pessoas que praticam isso aqui não amam o próximo. Primeiro, adultério. A pessoa casada. Fornicação. Pessoa que tem relações com várias pessoas diferentes, né? Impureza. Comer alimentos imundos. Lascívia. Sensualidade. Idolatria, não preciso explicar muito. Feitiçaria, muito menos. Inimizades, contendas. Contendas e ciúmes, isso aí tem muito. Iras, pelejas, dissensões, né? Grupinhos, panelinha, heresias, inveja, homicídio, bebedices, futonarias e coisas semelhantes a estas. Então, a pessoa que tem uma dessas daqui, ela tem que pedir para Deus mudar ela. Porque senão acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E eu nem coloquei aqui nesse estudo no qual o ungido lá faz uma coisa contra o próximo, eu nem levei em consideração a isso, não coloquei aqui, que ele vai entregar oferta achando que ele é salvo porque ele tem um cargo na igreja. Quantas pessoas estão devolvendo oferta que prejudicaram irmãos, que difamaram irmãos, que caluniaram irmãos, que perseguiram irmãos e estão achando que Deus está recebendo? Estão achando que está tudo bem? Quantos? Quando eu passei por essa situação, ninguém veio pedir desculpa para mim. E olha que eu fui atrás para tentar conversar. Ninguém veio. É complicado, irmãos. Romanos 2,11. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Lembra aqueles primeiros que a gente leu sobre o mundo, o amor do mundo? O amor do mundo faz isso, acepção de pessoas. O amor de Deus não tem isso. Atos 10, 34. E abrindo a Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por isso ele teve a visão do lençol. Tiago 2, 8 e 9. Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois condenado pela lei como transgressores. Ainda tem gente que deturpa Tiago 2, né? 8, 9, 10, 11. Porque não lê contexto. Mateus 25, 34 a 37. O que amou o próximo? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me,
Adoeci e visitar-te, estive na prisão e foste me ver. Daqui que Paulo tira uma parte de Romanos 12, né? Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, fomos te ver? E, respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos, a mim me fizeste. Quando você nega ajuda a um pequenino, você está negando a Jesus. Quando você ajuda, você está ajudando a Jesus. Mas a Bíblia não está dizendo para você se endividar, para você abraçar o mundo todo. Não é isso. Quando eu tenho condições, eu ajudo. Quando eu não tenho como ajudar. É isso que temos que entender. Não é também sustentar os outros. Mateus 25, 41, 43. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, estando nu não me vestisse, e enfermo e na prisão não me visitaste. 25, 44, 46. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que, ainda que um destes pequeninos o não fizeste, não fizestes a mim. E esses irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Lembra que eu falei, sempre falo aqui no canal, que as ações refletem a quem você serve? São as ações de justiça? Por isso que temos que guardar a lei, a parte válida. Que amar o próximo é guardar a lei do próximo. E as pessoas, infelizmente, não perceberam isso. Aí esquecem da lei de Deus, né? Agora vamos ver a ideia de Pedro e a visão do lençol, que muitas pessoas não entenderam ainda. Atos 10, 9 a 11. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. E, enquanto ele o preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas vindo da terra. Então Pedro subiu no terraço para orar, teve um êxtase, ficou brocado, um termo que nós conhecemos hoje, e ele viu um lençol descendo do céu. Perfeito, com quatro pontas. Atos 10, 12 a 14. E no qual havia todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. 14. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. O que é que Pedro está dizendo? Pedro teve uma visão de um lençol que descia e ele viu todos os animais, quadrúpedes, feras, répteis. Pedro, mata e come. O que que Pedro fala? Não, nunca comi coisa imunda nem comum. As pessoas não entendem o que está escrito porque não lê Bíblia e diz que Deus tirou a lei de alimentação. Deus não tirou a lei de alimentação, ela é válida. Quem inventou isso aí foi alguém que não lê Bíblia. Porque se lesse, não ia pregar uma heresia dessa. Por isso que eu estou trazendo um contexto aqui do que é o amor ao próximo. Atos 10, 15 a 17. E a segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum que Deus purificou. Pronto. Porco está purificado, caranguejo purificado. Não, porque a pessoa não lê Bíblia. Pega um versículo isolado e segue as vozes da cabeça dela e começa a pregar heresia. 16. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, e eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta perguntando pela casa de Simão. Então, o lençol com os animais imundos foi para o céu e Pedro estava assim, meu Deus do céu, que é isso? Que visão foi essa? Por que eu tive essa visão? Eu estava pensando. Coisa que muitos cristãos não fazem e segue heresia. Só repete igual papagaio de pirata. 18 a 20. E, chamando, responderam-se, e chamando, perguntaram Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E, pensando Pedro naquela visão, Pedro ainda estava pensando na visão. Deu-lhe o Espírito. Eis que 3 homens te buscam. Pedro estava refletindo, o que será aquela visão? O Espírito fala, Pedro, estão te procurando lá embaixo. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei.
olha só o que é falar para Pedro. Não duvida, Pedro, fui eu que enviei. Vai lá, desce. Atos 10, 20 a 23. E, descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles responderam: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns dos irmãos de Jó. Entendendo o contexto aí. Então, eles seguiram aqueles homens para algum lugar, né? Para a casa de Cornélio. 24 a 26 de Atos 10. E no dia imediato chegaram a Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, estando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Então você vai ver aqui que Pedro não foi papa nenhum. Pedro não deixava ninguém adorá-lo, ninguém beijar ele, ninguém se ajoelhar para ele. Mas Pedro levantou dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Então, se tem irmão que acha que Pedro era um cara super de outro mundo, não, ele era um ser humano comum. Não se ajoelhe, levanta, levanta. Aqui prova que Pedro não era papa nenhum. Porque se for ver esses papas aí, Deus me livre. Né? Todo cheio de. Não são todos, né? Mas a maioria. Atos 10, 27, 28. E, falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam juntado. E disse-lhes: Olha o que Pedro disse. Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar a ser estrangeiro. Entendeu agora? Pedro fazia acepção de pessoas. Ele não tinha conhecimento ainda. Mas Deus, olha, vamos ler com calma. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum imundo. Então, quando Pedro tem a visão do lençol, Deus não está dizendo lei de alimentação cancelada. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo o quê? Pedro, não faça acepção de pessoas. Pregue para todo mundo. Interessante, né? Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. 11, 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Isso aqui são os cristãos que perseguem os cristãos. Os falsos mestres, os ungidos, difamam, perseguem, caluniam os verdadeiros pregadores. Está aqui, ó. Esses caras não têm amor, nem de Deus eles são. 12. Para a gente que passou por isso. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nós que passamos por uma perseguição desse nível, nós devemos nos alegrar. E quem nos perseguiu? Deus vai resolver a situação para você. Deus vai fazer justiça. E para encerrarmos, João 16, 1 a 3. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Quantas pessoas foram expulsas de placas denominacionais, de igrejas por aí, porque estava pregando contra a heresia da igreja? Estava pregando contra um falso ensinamento, contra uma falsa doutrina. Quantas pessoas foram expulsas? Além de ter sido difamadas, caluniadas, perseguidas. Quantas, irmãos? Eu conheço mais de 100. Mais de 100 pessoas. Mas nós que pregamos a verdade temos que tomar cuidado. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Vai chegar um momento que eles vão matar os que pregam a verdade. Eles vão tentar nos calar. Por quê? Porque eles vão achar que estão fazendo serviço para Deus. Então, quando as pessoas começamos a combater a falsa doutrina, ao falso evangelho, a falsa pregação, muitos foram expulsos. Por quê? Porque o líder ungido acha que está servindo a Deus. Olha o que o versículo 3 fala. E isso vos farão, porque não conhecerá o Pai nem a mim. Então, quando o líder usa seu poder, a sua influência para perseguir alguém que está indo contra ele, não é contra Deus. Ele usa a desculpa que é de Deus. Mas contra ele, ele não conhece o pai nem o filho. Então, esse homem não tem amor ao próximo. Meus irmãos, que possamos ter entendido isso. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.